Olá pessoal das redes sociais, estamos aqui com Heloísa de Carvalho. Ela é filha de Olavo de Carvalho, que é apontado aí como um dos ideólogos por trás de Jair Bolsonaro. Ele foi apontado pelo próprio Jair Bolsonaro como uma referência na área da filosofia, e ele, Olavo de Carvalho, moveu uma queixa-crime contra a Heloísa, que está aqui comigo em Atibaia, São Paulo, por conta de uma carta aberta, publicada ainda em 2017, e que ela vai explicar aqui um pouco melhor, uma carta que envolve outros jornalistas. E Heloísa, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Rafael. Gostaria de começar sabendo os motivos que te levaram a publicar essa carta na época, antes de começar a falar das consequências em si. Bom, teve a questão do filme, né, que o Olavo de Carvalho lançou, o filme dele lá, e houve uma desavença entre a equipe do filme, entre os diretores, o diretor de fotografia e o diretor do filme. E eu comecei a acompanhar essa desavença no Facebook. Suspeitei de que algo ali tinha algo errado, algo injusto, né? Entrei em contato com o diretor de fotografia, que era a parte lesada da história. Ele me contou o que estava acontecendo. E eu falei, olha, você tem meu total apoio, né? Eu te apoio, eu tô do teu lado, e eu vou interceder perante meu pai para falar que você está sendo injustiçado, sair em sua defesa. Entrei em contato com meu pai via telefone e falando, olha pai, falei com o rapaz, ele está sendo injustiçado, ele foi usado, né? Hoje, vocês acham que não imaginavam que o filme ia ter essa repercussão toda? Não estou falando em questão financeira, tá? Mas é em repercussão mesmo de divulgação do trabalho, do reconhecimento, né, do teu trabalho. E quando viram isso, chutaram o rapaz, deixaram ele de escanteio. Então eles iam para as grandes mídias, nem tocavam no nome do diretor de fotografia, que pela documentação toda que eu vi, foi um dos que mais trabalhou no filme, né? Inclusive na edição do filme. Um pessoal que já é um rapaz que já tem uma certa bagagem profissional, alguns prêmios, né? E o diretor geral era um ilustre desconhecido. Meu pai virou e falou a seguinte frase, e eu vou falar, uma frase muito feia, palavrão, coisa que eu não gosto. É melhor você não se meter nessa história, não é problema seu. Eu falei, não, pai. Toda injustiça que chega pra mim, né, e que eu vejo, que eu posso interceder, é interesse meu, é problema meu. Outra, você é meu pai. Né? Eu tô vendo uma pessoa ligada ao meu pai sendo injustiçada e eu não vou te esclarecer sobre essa injustiça. Ele falou, é o que me faltava. Uma puta vagabunda se juntar a um maconheiro para me ferrar. Desligou o telefone na minha cara, me bloqueou no Facebook, me bloqueou no WhatsApp, e daí ele declarou o seguinte, realmente eles estavam cometendo alguma sacanagem com aquele rapaz, ele não queria que eu abrisse a minha boca e nem que eu intercedesse, e daí eu passei a interceder, a fazer publicações, a denunciar as falcatruas, inclusive em relação à arrecadação financeira que teve para o filme, que cada hora o diretor falava um valor, 300 mil reais, 320, 350, peraí, ele não, né, já concluiu a arrecadação, ele não sabe o valor exato. Segundo, o diretor de fotografia, Daniel, me mandou alguns documentos, recibos, papapá, comecei a publicar isso em Facebook. Daniel também falando, eu dando apoio à fala do Daniel sobre a sacanagem de não reconhecerem o trabalho dele. A briga do Daniel nunca foi financeira, né? Sempre foi em reconhecimento do trabalho. E pela documentação que o Daniel me mandou, ele ganhou bem pouco, mas toda a questão dele a gente sempre deixou clara que era uma questão de reconhecimento do profissional, né? Bom, e assim foi. E continuou, eu bloqueada, não tinha acesso a contato com meu pai para me explicar e conversar e tentar resolver essa situação. E daí ele começou a soltar que, né, eu estava me unindo aos maiores inimigos dele,
para derrubá-lo, para assassinar a reputação dele. E assim foi. E a repercussão, né, Rafael, que quando meu pai escreve no Facebook, ele tem uma repercussão grande. Né? Então, se ele escreve lá que eu sou louca maluca, as pessoas acreditam. Eu posso até provar com laudo psiquiátrico que eu não sou. Ninguém vai acreditar, vai falar que o laudo é falso. Aí eu resolvi, diante disso tudo, falar quem era o Olavo de Carvalho para as pessoas e contar na carta aberta a minha vida, né? A história da minha infância, da minha adolescência. Porque ali está a minha infância e adolescência, não está a vida adulta. A vida adulta, meu pai nunca se interessou por ela, né? Ele nunca quis saber com quem eu casei, com quem eu não casei, aonde eu morava, onde eu não morava, ele nunca se interessou. Às vezes fui muitas vezes visitá-lo no Rio de Janeiro, Curitiba, Petrópolis, só quando ele foi para o exterior que eu não fui. E a carta aberta, ali naquela carta eu resolvi contar coisas doídas da minha infância, como, né, a tentativa de suicídio da minha mãe, que é uma coisa assim muito marcante, chocante. Foi eu que vi, né, ela primeiro naquela situação. A questão do abuso sexual que eu sofri na infância, que não foi nem uma vez nem duas, que eu contei para ele na época, né? E ele nega que eu tenha contado. A questão da arma na cabeça dos meus irmãos, que ele também nega, que diz inclusive que nunca teve arma. Realmente, arma no nome dele ele nunca teve. Depois ele veio a confessar que sim, ele tinha armas, sim, que eram emprestadas de um amigo meu, de um amigo dele. Então ele mesmo acabou se desmentindo, né, que nunca teve arma e depois teve arma emprestada. E que ele não iria falar o nome da pessoa que emprestou para preservá-la, né? Bom, e daí veio esse processo de calúnia, injúria e difamação, processo crime, que corre por São Paulo, pelo Fórum Criminal da Barra Funda, né, onde é julgado os maiores criminosos do estado de São Paulo. Tá correndo por lá. Eu publiquei a carta no meu Facebook. Alguns amigos meus pegaram essa carta e começaram a espalhar. Em blog, em site. Eu achei essa carta até num jornal, né, numa mídia de internet do Acre. Né, eu nunca conheci ninguém do Acre, né, o Acre está tão longe de mim. E eu achei essa carta em várias mídias. E são pessoas que pegaram a carta da internet, do meu Facebook, e jogaram para divulgar, né? Nunca foi pedido, nunca foi autorizado, nunca ganhei dinheiro para isso, ninguém comprou a carta, ninguém me pagou para escrever, né, a história da minha vida. E por conta da carta, meu pai resolveu me processar. Baseado em quais pontos? Né? Na história do abuso, que ele disse que não sabia e que 40 anos depois eu conto isso, e que ele nega, né, que sabia, e além de tudo tira sarro da minha cara, dizendo que uma passadinha de mão não é um abuso sexual. Primeiro, não foi uma passadinha de mão, ele sabe muito bem. Ele disse que eu escrevi que foi uma passada de mão, eu nunca escrevi isso. Uma coisa muito doída, muito difícil de você superar ao longo dos anos. Superei sozinha, né? Mas tudo bem, passou. E eu quis expor ali a situação para mostrar assim, que aquele pai, né, de família, cristão, religioso, cuidadoso com a família. Bom, se ele é isso hoje, no filme, mas uma filmagem a gente manipula, né? E pro cinema é muito fácil, dura é viver na vida real. Não existe, né? Um pai que deixou 4 filhos sem escola. Eu fui estudar depois de adulta. Meus 3 irmãos não têm nem o ensino fundamental completo, né? São tudo homens aí com mais de 40 anos de idade, pais de família, sim, mas que não tem estudo, né? Todos vivem em nome e da marca Olavo de Carvalho, né? Então, assim, os alunos dos meus irmãos são alunos do meu pai.
A única pessoa, a única filha que sempre teve uma vida profissional à parte fui eu. Eu nunca trabalhei para aluno do meu pai, nunca trabalhei para o meu pai, nunca tive ligação nenhuma com o trabalho, né, que eles fazem aí. E veio esse processo. E a segunda questão é a da arma na cabeça das crianças, né? Eu nunca falei quem eram as vítimas, mas apareceram aí vários irmãos meus falando que não eram vítimas. Eles se esquecem que eu sou a filha mais velha, né? E que enquanto alguns deles eram bebês, eu já tinha filho. Então a diferença de idade é muito grande, né? Claro que eles, né, um bebê não lembra de algumas situações que acontecem dentro da sua casa. Claro, essas situações, se não são chamadas à polícia, elas não se tornam públicas, né? Muita família aí, a gente sabe que tem muita mulher aí que é estuprada o tempo todo e não vai pra polícia, a coisa nunca sai de dentro de casa, né? Aí, 2 ou 3 dias depois que eu escrevi a carta aberta, saiu uma carta aberta de uma moça chamada Lu Arianov, direcionada a carta aberta a Heloísa. Essa carta aberta da Lu foi publicada no Facebook do Olavo de Carvalho, né? E virou um estouro, porque essa Lu Arianov, que eu nunca ouvi falar, né, conta coisas da minha vida pessoal e íntima, familiar. E eu achei estranho, porque uma pessoa que nunca me conheceu falou um monte de coisa da minha vida pessoal ali, muita mentira, né? Algumas histórias, ela começou a contar a história verdadeira, mas ela distorceu os fatos, né? Inclusive que ela, salvo engano, ela diz lá que eu agredi a minha avó materna. Eu nunca agredi, mesmo porque se eu tivesse agredido, meus familiares teriam levado minha avó para fazer corpo de delito e me processado, né? E bom, meu pai publicou essa carta, as pessoas começaram a dar like, curtir, me chamar, né, de louca, drogada. Ela fala na carta que eu sou alcoólatra, né? Então, assim, eu acho que ela tem algum laudo meu de alcoolismo, né? Uma pessoa que... um fantasma que vive dentro da minha casa, eu não sei. Aí teve esse estouro dessa carta, as pessoas começaram a comentar lá. E daí teve algumas pessoas que questionaram: professor Olavo, quem é Lu Arianov? E teve um comentário de uma prima do meu pai, da Beth. Primo, quem é Lu Arianov, que acabou de me pedir amizade? Aí ele escreveu, ele deu resposta para 2 pessoas, uma foi para Beth, filha de uma ex-aluna minha. Então ele conhece a Lu Arianov. Escreveu, ele aí deu a mesma resposta para outra aluna dele lá, filha de uma ex-aluna minha. Aí teve alguns amigos meus que foram nesse perfil da Lu Arianov, viram que o perfil foi criado, tinha sido criado há 5 dias, algo assim, não tinha conteúdo algum. E acabou se descobrindo que a foto de perfil do avatar da Lu Arianov é uma foto de uma modelo internacional vendida em site americano, né? Então aquela não era a cara da Lu Arianov. Outra, ele envolve nesse processo crimes pessoas que divulgaram a carta. É uma estratégia aí para punir quem você não gosta, né? Porque o fato da pessoa compartilhar a minha carta, publicar a minha carta no blog dela, no site dela, ela não é coautora da carta comigo, né? Ali a carta é minha vida, ela não escreveu a minha vida. Quem escreve a minha vida sou eu, quem conta a minha vida sou eu. Então teve essa estratégia também. Eu gostaria realmente que ele processasse todo mundo que divulgou e propagou essa carta, né? Inclusive essa mídia do Acre aí, várias outras mídias na Bahia, no Rio, fora do país. Foi parar também num blog de uma pessoa, um pessoal que mora nos Estados Unidos, né? Foi parar, brasileiros que moram lá, foi parar a minha carta lá. Então assim, já que ele está ofendido, né? Que ele vê a injúria, a calúnia, a difamação nas pessoas que copiaram a minha carta e propagaram, por que ele não processa todos? Né? Ele só pegou algumas pessoas que ele não gosta, que são pessoas que vêm sido xingadas e ofendidas por ele há muitos anos,
né? Do qual ele colocou apelidinhos degradantes, né? Caluniosos para essas pessoas, como é hábito, né? Alterar o nome das pessoas, né? E pôr apelido. Sempre, claro, apelidos com conotação sexual, né? E eu fiz o que eu achava certo. Que ia ter uma repercussão, no sentido de repercussão que do meu pai em relação à carta, eu sabia. O que eu não sabia é que ia ter uma repercussão pública muito grande. Eu tinha, no dia que eu soltei a carta, eu tinha 200 e poucos amigos no Facebook, 90% amigos mesmo que me conhecem, pessoas que me conhecem, não são amigos virtuais. E eu era seguida por 23 pessoas. 4 ou 5 horas depois daquela carta, eu comecei a ser seguida por 4.000 pessoas, né? Um monte de pedido de amizade e um monte de pessoas escrevendo ali, né? Fazendo comentários abaixo da carta, em solidariedade à minha coragem de expor questões tão íntimas, doloridas da minha vida. Pessoas que nem conheciam Olavo de Carvalho. Muita gente falava, eu não sei nem quem é teu pai, eu nunca ouvi falar em Olavo de Carvalho. Mas eu já passei por situação parecida, eu sei o quanto é duro a gente superar e expor isso. A carta foi, para mim, uma carta de alforria, né? De alforria em que sentido? A de perder todas as vergonhas que eu tinha em relação a essas coisas da minha vida. O suicídio, o abuso, o abandono intelectual que eu sofri, né? Era uma coisa que me envergonhava muito, quando as pessoas falavam assim, mas você terminou faculdade com quantos anos? Mal sabe ela com quantos anos eu fui terminar o ensino fundamental. E eu tinha vergonha disso, né? E depois desta carta eu perdi toda a vergonha de contar isso. Eu comecei a enfrentar essas coisas de outro modo, né? A ver que realmente eu não me prejudiquei, me prejudicaram, né? O abandono material, intelectual que eu sofri na infância, e ele tirou sarro disso, né? Ele tira sarro da deficiência intelectual que eu tenho por culpa dele. Culpa dele. Porque uma criança, ela faz o que manda, o que o pai manda. O que o pai responsável faz por ela. Bom, Elô, a gente vai chegando ao final. Se você quiser passar uma mensagem rápida aí. Bom, eu gostaria muito que as pessoas entendessem, né, toda essa questão de eu denunciar, de eu vir a público contar fatos pessoais da minha vida familiar. Que fique claro que ali eu nunca contei a vida do Olavo, eu contei a minha vida, né? Tudo, as experiências que eu tive dentro da família. E que vocês não achassem que isso é uma briguinha de pai e filha, que a Heloísa tá magoadinha, ofendida, nem nada. Heloísa não tá nada disso. Heloísa superou tudo isso muito dificilmente, ao longo de muitos anos, mas superei bem, né? Hoje eu lido com todas essas questões, as pessoas quando vêm me perguntar detalhes sobre elas, eu falo bem, coisa que antes da carta eu não falava, eu chorava demais quando eu lembrava dessas passagens, principalmente essa questão escolar, que sempre me envergonhou muito. Hoje eu publico meus diplomas, meus certificados, à torta e direita no Facebook. Então que as pessoas não achassem que é uma vingança pessoal, que eu odeio meu pai, que eu odeio meus familiares. Pelo contrário, eu amo todos eles, eu penso neles todos os dias, como sempre pensei, me preocupo com todos eles, todos os dias. Obrigada.